José Omar Camargo Pires. Index novamente. Começando. Nós estamos em São João da Boa Vista. São 21 horas. Estamos na distribuidora. Esse é meu pai, José Omar Camargo Pires. Entre os mais íntimos, conhecido como Marzinho. Perfeitamente. Boa noite, papai. Boa noite. Há meses que estamos querendo, que nós vamos relatar aqui é para deixar para os filhos e os netos, os bisnetos, toda a história do papai. Então, o senhor nasceu aonde, papai? Eu, atendendo ao insistente pedido da Luísa, nós vamos tentar contar a história da nossa família. Eu nasci em Bernardino de Campos, no estado de São Paulo, na divisa do Paraná, no dia 28 de janeiro de 1925, no sítio Casa Humilde, distante 2 quilômetros da cidade. Ali vivi durante alguns tempos. Meu pai, Norberto, trabalhava na roça, cuidando da plantação de café. E com muito orgulho também peguei no enxada, como vocês terão a oportunidade de ver. Agora conta um pouquinho, o que o vovô Norberto era da onde? O vovô Norberto era nascido em Avaré, filho de João Pires. Quer dizer que ele veio de Carolina. Ele casou e veio para Bernardino? Não, ele veio solteiro de Avaré. Mas mais adiante voltaremos com maiores detalhes a respeito disso. E a vovó Malvina era da onde? Minha mãe, Malvina, nasceu na cidade de Jaú. Ah, de Jaú? No ano de 1896, no dia 25 de abril. Portanto, ela completou 100 anos de seu nascimento. Continuando completaria, aqui, né? Como? Completaria 100 anos. Completaria, se fosse viva. Né? Mas exigir muito do Pai Celeste que atingisse essa idade, né? O sítio onde nós residíamos era de meu avô, Agenor e Augusta. Aos 8 anos... Vovô Agenor era pai de Malvina. Pai de Malvina. Aos 8 anos de idade, fui matriculado no primeiro ano do grupo escolar. Em Bernardino? Bernardino de Campos. Veja bem, hoje a criança vai com 3 anos, já vai para a escola. Eu fui só com 8. Mas escutei uma passagem antes dos 8, que o vovô não trabalhava no armazém, em Bernardino. Antes dos 8 anos, meu pai tinha um empório. E ali eu permanecia em sua companhia, brincando com mercadoria, principalmente caixa de fósforo, né? Fazia aquela pilha, porque brinquedo não existia para criança. E o que existia era caro e poucos os que podiam comprar. E gostava também dos frequentadores do empório, que me chamava a atenção, via, observava meu brinquedo. Entre eles tinha um imigrante italiano que me chamava de Gordão. E eu retribuía também da mesma forma, chamando-o de Gordão. E gostava ele de tomar um vinho, e eu observava também o meu pai servindo vinho para ele.
Ah, vendia vinho no armazém? Vendia no balcão. Ah, E então eu pedia para o meu pai, papai, eu quero vinho daquele que o gordão bebe. E certamente eu tomava uma gole muito pequena. Né? Ali permanecemos por algum tempo. Né? Agora, a vida daquela época era diferente. Veio o circo na cidade, que era a única diversão que existia na época. E minha mãe, Malvina, foi com a Eutímia, sua irmã, assistir o espetáculo. E eu e Lourdinha, que já é falecida, éramos pequenos e ficamos com nossos pais. Lourdinha era prima, né? Prima, já é falecida. Durante ou mal tinha começado o espetáculo, eu comecei a chorar. Foi necessário, papai, ir até o circo, chamar minha mãe, que deixou o espetáculo e veio embora. Certamente as duas juntas. E chegando, ela, perdendo aquela oportunidade, declarou, enquanto esse menino não tiver 18 anos, eu não vou mais ao circo. E não foi mesmo no circo? Não foi. Quando eu atingi essa idade, eu falei para minha mãe, agora a senhora pode ir no circo. São palavras ou atos reais que ocorreram. Eu ia à escola, Em Bernardino? era rebelde. Ah, Não queria ir na escola, foi na marra mesmo. Né? por quê? Não gostava, parece que tinha medo, receio. Uma ocasião, eu observando que aproximava a hora de ir para a escola, eu me escondi. Subi numa jabuticabeira próxima da minha casa. E minha mãe procurou meus tios, e foi aquele rebuliço, gritavam, e eu ouvia perfeitamente em cima. Eles passavam por baixo da jabuticabeira e não me encontravam. E em dado momento, eu consegui abrir aquela folhagem para observar a minha casa, que era distante uns 30 metros por aí. E quando eu abria aquela folhagem, minha mãe percebeu. Né? Vamos mais tarde mostrar isso. E daí? Tirou o senhor jabuticabeira na marra? Tirou. Veio o Zezé, meu tio, a cavalo, me botou na garupa e levou para a escola. Muito bem. Aquela cena passou. Eu ia para a escola e o desejo era ter uma bicicleta. Observava na estrada o lugar que eu podia passar com a bicicleta. Mas a situação não permitia comprar uma bicicleta. E com isso, não tive oportunidade de ter a bicicleta. Mas em Santa Cruz já realizou o sonho que tinha uma bicicleta, comprou uma bicicleta, né? Comprei, quando eu tinha 30 anos de idade, eu comprei uma bicicleta. E está até hoje em meu poder, está no museu. Isso é coisa passada, muito bem. Com meus 10 ou 11 anos, eu já prestava algum trabalho. Minhas tias queriam ir para a cidade. Em Bernardino ainda? Em Bernardino de Campos. O lugar que nós morávamos era 2 quilômetros de distante. Eu colocava o cavalo na charrete e as levava para a cidade. Isso constantemente, que as moças gostavam muito de passear. Né? Em 1936, vovô Genor vendeu a propriedade em Bernardino de Campos e adquiriu a fazenda Santa Júlia, em Ribeirão Claro, no estado do Paraná, às margens do rio
Paranapanema e Itararé, com uma visão linda dos dois rios se encontrando. Posteriormente, foi construído uma barragem logo abaixo, que hoje é a usina de Chavantes, no estado de São Paulo, e que pretendemos mostrar para vocês, se for possível, futuramente. Passei a frequentar o grupo escolar de Ribeirão Claro. Estava a fazenda Santa Júlia 7 quilômetros da cidade. E para isso, como não tinha bicicleta, meu avô me forneceu um cavalo. Cavalo que foi um amigo meu e denominava-se Ford, e que era meu companheiro. Eu ia para a escola de manhã e levava leite para a cidade. Colocava na garupa aqueles picuá, com os litros de leite, por volta de 15 litros. Chegava na cidade e fazia entrega daquela mercadoria aos fregueses mensais que adquiriam o leite. Toda manhã ia para a escola com essa incumbência. E o meu querido Ford ficava amarrado no quintal da padaria vizinha à escola. No ano de 1937, ou por outro, pouco antes de completar um ano em Ribeirão Claro, eu fui morar em Ipauçu, na casa da minha tia Vicentina, que era agente do Correio em Ipauçu. Vicentina era irmã de quem? Vicentina era irmã de Norberto, meu pai. Fui matriculado no... Então o senhor veio primeiro da família? Fui primeiro, fui na frente. E fui matriculado no grupo escolar Amador Bueno. E fazia entrega de jornais aos assinantes de porta em porta. Que jornal que era? Estado de São Paulo, Correio Paulistano, e a Folha nem existia. Olha, se existia, não recordo bem. Assim comecei a trabalhar com os jornais. Depois de nascer em Bernardino, morar em Ribeirão Claro, o senhor foi para Ipauçu. Perfeito. Então, estamos em Ipauçu e o senhor entregava jornal. Que idade que o senhor tinha? 12 anos. Para se localizar. 12 anos o senhor já trabalhava, já fazia um serviço de entrega. E os jornais chegavam por onde? Pelo trem. Então, mas quem era responsável pela distribuição? Era o Correio mesmo que distribuía, né? Mas acontece o seguinte, que hoje se recebe de manhã o Jornal do Dia. E aquele lá era do dia anterior. O jornal chegava com 24 horas de atraso nas mãos dos leitores. E era a única comunicação que tinha. Que televisão não se pensava. E rádio? Rádio se tinha, era muito pouco também, né? E a fonte de informação era o jornal. Isso é mais ou menos no ano de? Bom? Que ano que é? 1937. 37. Isso, certo. muito bem. E meu pai lá na fazenda Santa Júlia, em Ribeirão Claro, foi plantar algodão. Mas não foi feliz como em vários outros negócios que ele teve. Nessa altura, resolveu vir para Ipauçu com a família. E a tia Vicentina que nos deu todo o apoio, o auxílio, porque a dificuldade financeira era muito grande. Era o senhor e quantos irmãos já? Nós éramos em
6 crianças. O senhor era mais velho. É. Em Bernardino, aliás, em Paulsu, nasceu o Luiz em 1937. E depois nasceu a Lígia. Completou, então, 8 filhos do casal. Minha mãe foi uma santa. Trabalhou a vida inteira cuidando dos filhos do Terese. E ela queria, tinha aquela visão que era necessário eu aprender um ofício. Que o estudo não existia. Para estudar, depois do grupo escolar, era só em Botucatu. E não tinha condição. Era aprender algum trabalho. Eu fui aprendiz de alfaiate. Minha tia Mariquinha observava que eu ficava brincando na máquina de costura de minha mãe. E a ideia dela era que eu queria ser alfaiate. Mas infelizmente a ideia era muito fraca. Eu queria era a máquina, não o que aquela máquina fazia. Não deu certo. Aí fui aprender ofício de sapateiro. Também não deu certo. Depois me indicaram oficina de carpinteiro. E era de propriedade do senhor Luiz Biagione, a quem sempre lembro das orações, que foi uma pessoa honesta e correta e que me auxiliou muito. Fazia naquelas ruas de Paulsu uma carrocinha de mão. Eu ia buscar madeira para ele no depósito do senhor Alexandre Orlando, um grande amigo ainda hoje vivo em Paulsu. Muito bem. Um momentinho, o senhor fazia caixão também, não fazia? Conta a história, como é que fazia o caixão? Nós vamos chegar no caixão. O senhor Luiz Biagione, depois que eu trabalhei com alguns tempos, foi grato a mim que me comprou roupa, né? Terno, que era paletó e calça, 3 ternos, e fomos para São Paulo. Isso com 15 anos de idade. A primeira viagem que fiz a São Paulo, nós fomos a fazer o retiro de carnaval no Liceu Coração de Jesus, na capital paulista. Muito bem. Depois de algum tempo, o senhor Luiz Biagione vendeu a oficina e nessa venda eu acompanhei também, fui para o novo proprietário, que era do Francisco Moya, conhecido como Paco. Ali então, continuei meu trabalho. Ali eu fazia portas de almofada, batente de porta, venezianas, e muitas casas de Paulsu ainda deve ter esse material por mim preparado. E nessa altura também fazia os caixão de defunto que você perguntou agora, né? E fazia também ia na casa onde estava a pessoa falecida, né? E precisava me arrumar bem, né? Para levar, ia 1 metro, né? E media o tamanho. Depois... Mas era feito na hora, não era isso? E na hora não tinha caixão pronto? Não tinha pronto, o negócio era ali, né? E era forrado com tecido. Tecido, tinha galão. Se era criança, era branco. Se era adulto, era roxo, né? E fazia, né? E dependia também da posse da família. O tecido era melhor ou inferior, dependia da posse de cada um. Muito bem, então colocava o caixão assim em pé e entrava dentro para experimentar se estava correto, porque preferia fazer um serviço bem caprichado, né? Esse era o nosso interesse. Muito bem, passou também alguns anos, surgiu uma vaga no Correio. Só antes do senhor entrar no Correio,
o senhor já tendo trabalhado, o senhor foi para Ipaussu com 12 anos, então passou a ser uma pessoa conhecida em Ipaussu. E uma pessoa uma criança, melhor dizendo, que adquiriu assim confiança das pessoas por, através do trabalho, demonstrar seriedade, responsabilidade. Então as pessoas confiavam na pessoa do senhor e naquilo que o senhor prometia fazer. Conta aquela passagem da compra do galão, acho que de gasolina. Gasolina não, álcool. Lembro, gasolina. Para mostrar que realmente, assim, como as pessoas realmente confiavam, os adultos. Aí é o seguinte, nessa altura, quando eu trabalhava na sapataria, de propriedade de um senhor lá, chamava-se Jorge. E ele recomendou: menino, vai lá comprar 1 litro de gasolina. Me deu uma cédula de 5.000 réis na época. E o litro de gasolina custava 60 centavos. Corresponde mais ou menos ao valor de hoje. Cheguei lá no posto. Quer dizer, deu uma nota alta para tirar apenas 60 gasolina. centavos. Eu cheguei no posto, que era meu cliente do jornal que eu entregava, que me conhecia também há bastante tempo. Cheguei lá, pedi a gasolina, colocou a tampa e eu dei os 5.000 réis. Ele falou: não tenho troco, você paga depois. Muito bem. Eu voltei, entreguei o litro e os 5.000 réis para o senhor Jorge. E eu passava todas as manhãs entregando o jornal, mas ele não reclamava e nem eu falava. Depois ficava envergonhado de estar com aquela dívida ali no posto. Muito bem, passou uma semana, procurei o senhor Jorge, não é para pagar o seu Emílio Espessotto? Ele cobrou? Não cobrou. Então espera cobrar. Passou mais uma semana, com todo o respeito, fui lá no senhor Jorge perguntar se era, seu Jorge, o Emílio cobrou a gasolina, então vai pagar. Aí fui lá no Emílio, paguei, pedi desculpa pela demora e esclareci: senhor Emílio, quero deixar claro que essa gasolina era para o senhor Jorge, estabelecido em tal lugar, assim. Olha, se você tivesse dito que era para ele, eu não deixava você levar a gasolina. Conclui-se aí que o crédito que foi dado foi a mim, com 12 ou 13 anos de idade, e não aquele cidadão já idoso. Muito bem, essa é uma das passagens, Paulo. Certo. Muito bem, depois de tudo isso, eu fui trabalhar no Correio. O senhor tinha que idade? Eu tinha 19 anos. Isso foi em 1º de julho de 1944. A memória funciona muito bem ainda. Muito bem, o trabalho era levar a mala do correio na estação para ser enviada para São Paulo, enfim, ao destino da correspondência. E receber o que vinha de São Paulo. Nessa altura vinha o jornal também. Os jornais também eram pelo correio. Eu tinha então uma carrocinha para transportar esses jornais, né? E sendo um trabalho pesado e uma carrocinha na mão, nunca tive vergonha nenhuma de fazer esse trabalho. O senhor puxava a carrocinha? Puxava não, empurrava, né? E puxar é o burro que puxa, e o ser humano empurra. E você vai ver ainda essa carrocinha aqui. Vocês, ou nós ainda pretendemos ver essa carrocinha ainda com os jornais em cima, né?
Mas hoje na rua muita gente, como fala, empurra a carrocinha, né? Com papelão, né? Quer dizer, Esse então semelhante é isso aí. Né? então a situação realmente, para muitas pessoas, não difere muito ainda a crise, né? Agora, não desfazendo do mérito de hoje, que carrega papelão. Hoje carrega papelão. É um trabalho honesto e louvável daquele que está trabalhando. É. Agora, o produto que eu carregava era de um valor inestimável, né? Que eram as notícias do mundo inteiro chegando em Pau-Sul, por meu intermédio. Certo. Seria todo dia, então, na estação? Durante 3 anos eu fiz isso aí, né? E era por volta de 9h30 da noite, passava o noturno, como diziam naquele tempo. Saía o trem, aquela luzinha vermelha no último carro, né? Que desaparecia no horizonte, fazendo a última curva que ia para Chavantes. E eu pensava, um dia eu irei com esse trem também. Né? E também tive a oportunidade de também tomar esse trem. Né? Muito bem, depois de ficar esses 3 anos em Pau-Sul, eu fui nomeado, então, agente postal em Timburi. Timburi, ai que lagoa bonita, olha. Como é que surgiu essa nomeação? Surgiu essa nomeação porque faleceu a agente postal anterior e abriu a vaga. Nessa altura eu me candidatei e fui nomeado. Eu mudei de carreira de entregador de mala para agente postal. Né? Foi um passozinho a mais. Né? Bom, ali eu permaneci durante uns 4 meses em Timburi. Entre os clientes que ali chegavam, né? Chegava uma mocinha, né? Delicada, muito bonitinha, né? Vinha procurar correspondência para a família Ambiel. Você não sabia desse detalhe. Mas não era todo dia que tinha carta, mas nessa altura eu já não precisava nem procurar, já sabia se tinha ou não. Mas não parava não, saía correndo e ia embora. Né? Muito bem, então foi assim que a gente ficou conhecendo a dona Ruth, né? E ali fiquei também, durante esse tempo, depois fui transferido para a cidade de Pompeia, que fica próxima a Marília. Só antes, eu queria que o senhor colocasse, que eu acho que é bastante interessante, a nomeação de Pau-Sul, né? E lembra, o senhor contou o fato, acho que foi nesse período que estava uma pessoa na estação e falou, por que não liga lá? Porque às vezes a chance aparece e a gente, como fala, a chance é uma só, né? Quando, esclarecendo então a minha ida para Timburi, a diretoria regional de Correios de Botucatu perguntou para Zeni, que era auxiliar no correio, auxiliar da minha tia, isso por telefone, se não havia alguma pessoa, algum funcionário que pudesse ser transferido. E ela declarou que não existia, porque a lotação da agência era de 3 funcionários e não podia ter por menos. Muito bem, nas minhas idas à estação, tinha o funcionário da Sorocabana, naquele tempo, Baiardi, que se chamava. Eu contei a história para ele, da pergunta, e acrescentei, se eu fosse convidado para ir para Timburi, eu tinha interesse em aceitar. E ele, com experiência maior do que a gente, olha, você não espere ser convidado, se apresente. E devo a ele essa ideia. Me apresentei, fui nomeado e fui para lá. E deu positivo tudo. Certo. Quando o senhor chegou em Timburi,
ou antes de assumir, para saber se a agência estava tudo em ordem também, houve um... Tem um fato também. Eu pedi para a direção do Correio em Botucatu que queria uma pessoa para estar presente no recebimento da agência, considerando que a funcionária havia falecido e estava a agência em poder do esposo. Foi acompanhado do inspetor Paulo Roriz, que foi um grande amigo nosso, e presenciou a passagem da agência. E deu tudo certo também. Muito bem, depois de Pompeia ter permanecido lá, eu fui nomeado para Assis. No momento, eu recusei, eu não estava satisfeito com aquela mudança, preferia ficar em Pompeia. Mas estava distante da família, a gente sentia muita saudade, né? Embora há poucos meses. Né? E, finalmente, fui para Assis, isso em fevereiro de 1948. Ali encontrei a agência em um prédio muito acanhado, poucos funcionários, muito trabalho, e foi uma luta grande. Ali comecei a trabalhar para construir um prédio do Correio e consegui, depois de muito sacrifício, consegui a construção em ponto não central da cidade. Ficava próximo à estrada de ferro Sorocabana. E depois de 1 ano e meio, mais ou menos, de permanência nessa agência, consegui a transferência. Construía o prédio, foi feito com a minha orientação. Os móveis, a prefeitura municipal que nos forneceu do melhor material possível, né? E foi uma vitória. Esse prédio eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês também. Ali permaneci por 6 anos até essa da agência. Consegui instalar o telégrafo em Assis, que hoje está completamente ultrapassado com a modernização de tudo, mas na época era de grande necessidade. Ali em Assis, também levei para lá a minha família. Meu pai, minha mãe e as irmãs todas foram para lá, com bastante dificuldade. Depois de algum tempo, isso em 1952, que realizamos o nosso casamento. E ali residimos. A Ruth de Timburi? Com a Ruth de Timburi. Ali em Assis nasceu Estela. E depois, com 1 ano de idade, resolvi transferir para o Correio de Santa Cruz do Rio Pardo. Isso em 1954. Então, mas só lembrando o fato, em Assis o senhor construiu uma casa, as casas eram de madeira na região? As casas eram todas, na época, todas de madeira. E ali consegui construir uma casinha também, que quero mostrar para vocês. Naquele tempo, voltando um pouco atrás, quando a Estela nasceu,
não havia telefone em Assis. Mas em Pau Sul o senhor falou que tinha telefone? Pau Sul tinha, mas Na Pau gente- Sul estava mais aqui mais próximo de São Paulo, né? E em Assis Ah, não tinha chegado era ainda. denominado sertão na época, né? Certo. Tinha telefone só no centro telefônico, como era em Pau Sul também, não tinha nas casas ainda, né? A Estela havia nascido e a enfermeira que atendeu recomendou que eu fosse procurar um médico. Eu fui de charrete na cidade de Assis, de charrete à procura do médico. Charrete igual aquela que eu era menino, com 12 anos, ia para Bernardino, né? Então era dessa maneira a cidade. Sem calçamento, sem telefone. E tinha médico em Assis. Tinha médicos bons, amigos, tinha, mas não tinha esse meio de comunicação. Muito bem, ali permanecemos então, como eu já disse anteriormente, fomos para Santa Cruz do Rio Pardo. Ali em Santa Cruz fomos morar no prédio do Correio mesmo. Já mudou muito a situação, né? Já a situação estava... Naquela mais época era acomodada. agente postal, função. Agente postal, Hoje telegráfico também. Que tinha Hoje é tele... chamado gerente do Correio, né? Isso. Ali em Santa Cruz, chegamos com a Estela com 1 ano de idade. Depois nasceu Elizabeth, de Luísa, que está sendo a autora desse trabalho. Depois nasceu Eliana, Érica, Eni e finalmente a Vada. Está lembrado? Muito bem, ali em Santa Cruz ficamos 12 anos na repartição. Muito bem, eu sempre procurei dedicar ao trabalho. Era uma curiosidade seguinte, a Santa Cruz do Rio Pardo, o porte da cidade era metade de Assis. E em Santa Cruz era o inverso. O número de funcionários em Santa Cruz era o dobro dos de Assis. Até o prédio também era melhor. Prédio próprio, né? Agora, isso aí é questão que não pode falar muito alto, né? É política que havia, né? Como sempre há. Eu, então, tinha tempo disponível, em virtude do número bom de funcionário que tinha. Então, procurei dedicar alguma coisa. De início, comecei a frequentar o ginásio, que eu não tinha. O senhor fez até o 4º ano? Fiz em Pau Sul. Bom, em Assis eu frequentei curso de madureza, fiz alguma coisa, acho que tenho a impressão que corresponde, porque a gente fez o curso ginasial da época, né? Naquele tempo tinha o curso de madureza. Nesse que prestava lá, esse cursinho em Assis, os alunos, depois de um certo preparo, iam fazer prestar exame na cidade de Palmas, no estado do Paraná, que fica na divisa com Santa Catarina. Muitos colegas foram e eu recusei de ir, porque julgava que aquele diploma de ginásio, tirado numa cidade tão distante, não merecia crédito. Portanto, eu não possuo esse documento em virtude da maneira que eu julgava não ser honesto aquele trabalho. E Santa Cruz
frequentei também, não lembro por quanto tempo, a escola, o ginásio da escola normal de Santa Cruz do Rio Pardo. Depois analisei bem que eu podia estudar, fazer o ginásio, sugeriam que depois eu podia ir para Bauru fazer um curso de Direito e tudo. Mas analisei bem que era melhor eu dedicar ao comércio, em virtude de ter lá em casa 7 filhas, todas belas, eram as bonecas. E nessa altura que ingressei no ramo de distribuição de revistas e jornais. Mas o senhor já trabalhava em Santa Cruz, o senhor trabalhava com uma assinatura de um jornal. Trabalhava com a assinatura Que da jornal? Folha de São Paulo. Isso já em Assis eu trabalhava. Quando cheguei em Santa Cruz, que havia comunicado a transferência minha do correio, encontrei já em Santa Cruz a carta oferecendo a representação em Santa Cruz. Mas o rendimento da assinatura não era muito grande. E nessa altura fiquei conhecendo o distribuidor da cidade, porque as revistas todas vinham pelo correio. E eu conheci o senhor saudoso Augusto Totti. Era um casal já idoso, a esposa, a dona Pedrina, e ele até considerava, nunca falou para mim, mas pelas maneiras que ele tratava, ele me considerava até como filho. E foi dele, então, que eu adquiri a distribuição em Santa Cruz do Rio Pardo, né? E entusiasmei com o caso. Depois, eu adquiri a distribuição de Botucatu. Algum tempo depois, de São João da Boa Vista. Nós estamos, nesse momento, no recinto da distribuidora do Hélio e Luísa. O tempo está começando, esse barulho é o tempo que está mudando. Está mudando, foi um trovão que saiu agora. Quer dizer que o Totti trabalhava com revistas em Santa Cruz? É o pioneiro da cidade de Santa Cruz, foi ele o primeiro distribuidor de jornais. Quer dizer que ele morava naquela casa em Santa Cruz? Morava. E adquirimos a distribuidora, passado alguns anos, depois de bastante trabalhos, adquirimos a casa dele também, onde hoje nos pertence. Aliás, não pertence mais porque já fizemos doação para os filhos, né? Nada tenho mais. Muito bem. E de Santa Cruz, como é que foram esses 12 anos em Santa Cruz? Foram 12 anos de trabalho, né? Em Santa Cruz tivemos a oportunidade de, pelo nosso rádio, que ainda tivemos a oportunidade de ouvir a inauguração de Brasília. O senhor ouvia toda a noite o Jornal do Brasil, né? Esse rádio está aqui. Aliás, está em casa ainda, em lugar de grande estima, é o nosso museu, mas ainda funciona. E nele eu vi, então, a inauguração de Brasília feita por Juscelino Kubitschek. Durante esse período que estava em Santa Cruz, na campanha para presidente da República, que disputava Adhemar de Barros, Juscelino e outros candidatos, Juscelino visitou Santa Cruz do Rio Pardo e tivemos oportunidade de assistir o comício realizado por ele no auditório da rádio, local que tinha poucas pessoas.
Juscelino Kubitschek foi, aliás, fui apresentado a ele como gerente do Correios e Telégrafos. E fui saudado e abraçado por ele, dizendo que era um prazer abraçar o colega, em virtude de Juscelino ter sido telegrafista em Diamantina, sua terra natal, quando era estudante de medicina naquela cidade. Interessante. Muito bem. E tem um outro fato também que o senhor ouviu na Revolução de 64. O senhor como agente do Correio. Naquela época, o Brizola estava em Porto Alegre e pelas rádios de Porto Alegre apelava para as demais estações entrar em cadeia. Eu recebi um telegrama, veio com recomendação para eu ir pessoalmente entregar para a rádio, que era do lado do governo que estava no poder, para não transmitir não entrar em cadeia com a rádio de Porto Alegre. Fui pessoalmente, entreguei mediante recibo. E, infelizmente, o gaúcho não chegou como era esperado em Santa Cruz para tomar posse tanto da rádio como do Correio. Santa Cruz, nós trabalhávamos no Correio. E com essa minha disposição de trabalho, adquirindo a distribuição em Santa Cruz, depois Botucatu, a situação foi melhorando, a situação financeira. Conseguiu comprar um Jeep, né? E melhorou, fomos fazer viagem para Porto Alegre. E nessa altura, infelizmente, houve uma certa dor de cotovelo de funcionário da repartição e houve o desentendimento. Quando, então, resolvemos deixar Santa Cruz do Rio Pardo. Por motivo de intriga. Intriga entre o funcionário e a direção do Correio e nos aborrecemos bastante. Agora, nessa altura, que estava decidido a nossa saída, as duas correntes políticas da cidade nos procurou oferecendo apoio. Ali era, ou por outra, quando chegamos a Santa Cruz, fomos alertados que naquela cidade tinha o chefe político, cacique, que era Camarinha, e que nós tínhamos que decidir se era a favor ou contra Camarinha. E como sempre procuramos fugir ou estar longe de política... Não, da má política, né? Da má política, ou então não fazer nada. A política por benefício próprio, né? E permanecemos ali. Na repartição, nós atendíamos de toda a classe, sem distinção partidária, religiosa e racista. Não tinha, atendíamos todo mundo. Em consequência disso, que as duas correntes nos procurou oferecendo apoio para não sair de Santa Cruz do Rio Pardo. Então dizia o seguinte: quem bebe água do Rio Pardo, se sai, volta. Não querendo ofender os amigos daquela cidade boa que nos acolheu, eu dizia: acontece que, eu indo para Botucatu, eu vou continuar bebendo a água do Rio Pardo, bem na cabeceira.
E assim continuamos lá. Saíram de lá. Novamente uma ameaça de chuva nos apresenta. O senhor, aí saíram de Botucatu, de Santa Cruz, né? Santa Cruz. Outubro Fomos de 66. em outubro de 66, no dia de São Francisco de Assis, que é 4 de outubro, nós estávamos chegando a Botucatu. Muita chuva, por sinal, né? Cidade, muita chuva. Cidade que já nos acolhe há muitos anos e já nos consideramos botucatuense, sem desprezar as outras aonde moramos e fomos muito bem acolhidos. E quando o senhor chegou no Correio, qual a função que foi? Como é que foi a situação? Não foi uma situação... Quando eu vim para Botucatu, cheguei ali, houve um certo desentendimento do próprio diretor, que era o senhor Paulo Roriz, aquele que me acompanhou na ida para Timori. Ah, certo. Eu fui colocado lá em Botucatu na 4ª sessão, no lugar mais pesado do trabalho. Fui lá para ensacar mala. Serviço mais simples. Mais simples. Mais poeira, trabalho bem braçal. Eu aceitei, acolhi com toda a humildade aquele trabalho que eu fui designado. Já depois de alguns meses, eu já fui, sem meu pedido, fui procurado e convidado para ser chefe da turma, que eram 2 turmas, uma de manhã e outra à tarde. Eu fui para chefe de turma. Nessa 4ª sessão. Na mesma 4ª sessão, fui chefe de turma. Após alguns meses, eu fui convidado para ser chefe da sessão, onde eu recusei, porque o chefe da sessão, que comandava os carteiros da cidade, em número de 20 homens, e os condutores de mala que fechavam, onde não havia consideração quase nenhuma. Você dava uma ordem, o funcionário não cumpria a ordem, ele ia no médico e trazia o atestado. Você precisava acatar o atestado e dispensar ele do trabalho. Eu não aceitei essa chefia. Aceitei de auxiliar do chefe. Mas todas essas atitudes era o chefe que tomava. Depois de alguns tempos também, eu fui convidado pelo grande amigo meu, Nilson Zanella, que era o chefe do telégrafo, para passar para o setor dele. E eu então esclareci que eu não era telegrafista, não podia, mas tinha outros serviços, não de telegrafista, enfim. Ele mesmo conseguiu do diretor a minha mudança para esse setor de telégrafo, né? E ali eu fui. Naquela época havia escola também do Correio e houve um concurso para recolher 20 funcionários. Houve 500 candidatos. Então, coordenei tudo o trabalho, porque ele tinha experiência, mas quis que eu fizesse aquele trabalho, se ausentou da cidade e deixei todo o meu cargo, né? E com grande esforço, embora com dificuldade, consegui fazer todo o trabalho. Ali permaneci durante algum tempo. E logo após permanecer aquele trabalho, que não lembro também o tempo, eu fui transferido para a tesouraria, onde a Ruth vinha trabalhando desde a época que fomos para lá. Eu passei para a tesouraria. E ali
em virtude do trabalho que eu continuava com as bancas de Santa Cruz, Botucatu e São João, resolvi me afastar do Correio e tirei uma licença sem vencimento por 2 anos e fiquei ausente do Correio. Durante aquele período foi promulgada uma lei que aumentava de 2 para 10 anos essa licença, por um período curto para aqueles funcionários que estavam em licença, né? Eu entrei, muito bem, aliás, me afastei, eu continuei afastado. Veio um novo diretor, que foi um grande amigo nosso, o seu Virgílio Simeonato, veio de São José do Rio Preto para Botucatu. Antes dele chegar, o inspetor já me alertou que Virgílio ia cancelar a minha licença. De fato, ele me procurou, não para cancelar, convidou para fazer uma visita. Aliás, ele ia inaugurar a agência de Sodrélia, que era próxima de Santa Cruz do Rio Pardo. E foi sua companhia na inauguração, o prefeito de Santa Cruz nos acompanhou, onde almoçamos também. E durante essa viagem ele me ofereceu que... Quer dizer, o senhor foi, só um momentinho, o senhor voltou para Santa Cruz com o diretor da agência da região de Botucatu. Região de Botucatu. Quer dizer, o senhor voltou para Santa Cruz no Correio, onde o senhor saiu... Onde eu saí, na companhia do diretor. Certo. Ele quis dar uma oportunidade, por estar junto com ele, com o diretor, na repartição de onde eu saí, meio em dúvida, em briga com os funcionários, né? Certo. Quer dizer, que foi todo o apoio. Nessa altura, era Departamento de Correios e Telégrafos. Nessa altura estava sendo criada a atual Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Ele recebeu uma recomendação da empresa para designar um funcionário para o primeiro cargo que tinha, que era de planejamento. O nome era bonito, né? Planejamento dos trabalhos, não recordo, é da diretoria de Botucatu, né? Mas, em virtude do trabalho que eu havia, com muita diplomacia, eu declarei que não havia interesse, né? Portanto, ele podia cancelar a minha licença, que ele tinha autoridade para isso. Em virtude da meu apelo de não voltar para o Correio, ele concordou, não cancelou a licença e eu permaneci afastado e não regressei mais ao Correio. Nessa vinda para Botucatu, ali cresceu as meninas, né, que eram com pouca idade de Santa Cruz do Rio Pardo, e estudaram. A Estela fez curso de línguas, a Beth estudou em Bauru, assistente social, a Liana estudou na Unesp, em Botucatu, curso de agronomia, a Heloísa, autora desse trabalho, desta reportagem, fez na administração da empresa, Botucatu, Toledo de Ensino. A Érica estudou na PUC São Paulo,
a Inês estudou também em Botucatu e a Valda no PUC em São Paulo. Hoje, cada um a seguir o seu destino. E vamos apresentar em seguida uma reportagem de cada uma delas, mais detalhe. A chuva está ameaçando bastante neste momento. Depois de um trabalho bastante intenso, conseguimos a nossa aposentadoria com 36 anos de trabalho comprovado no ano de 1978. E já estamos, então, nessa fase de aposentado, de terceira idade, próxima da quarta idade, com 18 anos de aposentado. E, não estando mais preparado, entregamos a distribuição da bela São João da Boa Vista para Hélio e Heloísa, aonde permanece. Muito bem, aqui vamos fazer um intervalozinho. Nesta altura da nossa entrevista, queremos esclarecer de onde veio nossa família. Segundo consta na história, os nossos antepassados, Pires, vieram de Portugal em companhia do Martim Afonso de Souza, que foi o fundador de São Vicente. Dali foram para São Paulo, e naquela época a família Pires, que era de origem portuguesa, e havia também em São Paulo Camargo, que era de origem espanhola, cujas famílias eram igual os Mezenha e Berdinati, da novela Rei do Gado. O Camargo, nessa época, por volta de 1640, eram os titulares dos postos de governo em São Paulo. E o Pires, que a gente calcula que era aqueles idosos, barbudo, não aceitaram de serem governados pelo Camargo e mudaram-se e fundaram a cidade de Santana do Parnaíba, que fica a 50 quilômetros de São Paulo. E nesse lugar, eles formaram a cidade com os mesmos traços de São Paulo, né? Rua São Bento, Igreja de São Bento, e ali permaneceram durante 50 anos. Né? Quando então o Camargo perdeu a liderança da política da capital. Nessa altura, os Pires resolveram ir embora, voltar para São Paulo, retornar. Então a ideia que tinha aquelas carruagens, igual aqueles filmes de faroeste, né? Voltando para São Paulo. Dali chegando em São Paulo, gente nova, né? Cidade naquela época pequena. Chegou ali as mocinhas lá, Pires chegando de volta em São Paulo, os rapazes Camargo lá já ficaram de olho, né? Começou então o namoro da Pires com o Camargo. E houve aquela guerra entre famílias, de oposição, tipo Romeu e Julieta. Né? Muito bem, depois de muita luta, trabalho, houve o casamento, então, o primeiro casamento de Pires e Camargo. E foi o ponto inicial para a amizade, e depois disso não parou mais, e as duas famílias se entrosaram. Né? Depois disso mudaram para Tietê,
Itu, Porto Feliz, aquela região. E o que a gente tem conhecimento, que também, não sei precisar a data, o meu bisavô paterno, Francisco Xavier de Almeida Pires, ele veio de Itu para Botucatu. Ali permaneceu durante alguns anos. E foi também escolhido como representante de Botucatu na Convenção Republicana realizada em Itu. E, em consequência dessa reunião, surgiu a proclamação da República Brasileira. O bisavô, que era conhecido como Chico Pires, de Botucatu ele foi para Avaré. Ali ele comprou grande extensão de terra e já fez uma divisão para os filhos que eram crianças ainda, 4 homens e 2 mulheres. João era um dos filhos que era meu avô, pai de Norberto. Ele recebeu, quando casou, a fazenda Pinheirinho, que ainda permanece com o mesmo nome nesse município de Avaré. Meu avô, na época, como sempre há aquela dificuldade da lavoura, depois do falecimento de Chico Pires, ele quer fazer uma pergunta? Conta sobre o Chico Pires, que ele trouxe a máquina no lombo, sim. que ele realmente era um empreendedor, um homem de visão nos negócios, né? Para a época, realmente ele era... O Chico Pires, quando veio para Avaré, plantou café. Colheu o café e colocou a safra no lombo de mulas. Eu lamento não ter conhecimento da quantidade de sacas de café e das mulas, grãos, são detalhes que infelizmente não sei. Ele levou esse café para Sorocaba, onde era o ponto final da estrada de ferro. Lá ele embarcou o café para Santos e tomou também o trem. E foi esperar o café em Santos. Lá ele vendeu e recomendou para o chefe das tropas que fosse esperá-lo em Itu. Quando ele vendeu o café lá em Santos, ele veio para Itu. São deduções que a gente faz também. E certamente naquele tempo nem banco tinha. Sérgio trouxe o dinheiro vivo, né? Ele veio para Itu, comprou a máquina de beneficiar café e colocou novamente no lombo dos burros, das mulas, para levar a máquina para Avaré, para a fazenda onde ele instalou. Esse é o detalhe, que era um arrojo muito grande fazer um trabalho desse. Agora, quando então ele faleceu, os filhos ficaram em dificuldade, porque ele que dominava tudo. Ele tinha uma visão grande, mas não teve visão de dar uma orientação para os filhos após a morte dele. E então o vovô João vendeu a fazenda, que o café não tinha valor. Isso foi em 1900 e meu pai contava, 1907. Meu pai tinha 15 anos de idade e contava que o vovô João tinha vendido a fazenda por 20
conto de réis. Que o vovô Norberto estudava nessa época, era vou uma escola paga. Estudava no colégio Azurara, em Avaré, estudava francês até no colégio. Quando ele vendeu a fazenda, ele recebeu os 20 contos, pagou a dívida que ele tinha de 5 e foi com a família passear em São Paulo. E papai tinha 15 anos de idade, nesse dia que viajaram para São Paulo. E voltaram de São Paulo, daí que ele foi analisar o que ia cuidar da vida, né? Com aquele 15, que o 15 certamente era um valor bem alto na época. Né? Nessa altura, o meu avô Genor, pai de Malvina, minha mãe, morava em Bernardino de Campos. E convidou para que viesse para Bernardino comprar terra e formar fazenda em Bernardino. E ele não aceitou para não deixar os velhos que estavam em Avaré. Mas não deixaram o seguinte, os velhos já tinha, que era o Chico Pires, já era falecido, ele não quis deixar. E coisa que hoje a gente não aceita também, essa atitude. O vovô João foi agente do Correio lá em Avaré. O Correio está no sangue, tá, né? E não foi feliz também em sua atividade, que ele foi colocado um auxiliar dele, indicado pela política da cidade, que ele não aceitava. O que ele indicou que confiava, por sinal, esse cidadão era avô do Laudo Natel, que foi governador do estado de São Paulo, né? E não foi aceito como auxiliar dele. E o meu avô saiu mal e foi despedido do Correio também, por culpa do auxiliar que aprontou alguma corrupção lá dentro. Após isso ele foi ser coletor federal. Também não sei por quanto tempo e qual é o motivo também que ele ali permaneceu. Nessa altura, o 15 conto já tinha desaparecido, gasto. E meu pai já estava com 18 anos, estudando, e ele chamou Norberto. Eu não tenho mais os 10 mil réis para você pagar a escola, você precisa sair. E Norberto saiu da escola e daí foi fazer a vida dele. Quando tomou trem e foi para Bernardino de Campos, trabalhar de balconista. Né? E ali permaneceu por muitos anos, naquela cidade onde eu nasci. E assim continuamos a vida, de volta naquele lugar onde eu nasci e a história já foi contada. Certo. Agora aí Chama o vovô? Tá joia. Estamos em Caraguá. Hoje é dia 17 de janeiro de 99. Tá? Chama o vovô. O vovô. Oi, vô. Tudo bem? Como é que chama aqui, não? Caraguá. Caraguá. Praia Martim de Sá. Né? Isso. Nadar de prancha, quer ir? Seu José, vamos continuar a nossa... Não, o que o senhor diria para eles? Porque o senhor está falando, quer dizer, hoje o mundo pensa diferente. O que o senhor... Amar a família, nunca se desfazer dela, nunca se afastar. Né? Falar sempre a verdade, nunca faltar com ela.
amar o próximo como Deus recomenda. Em primeiro lugar a Ele. É isso que eu digo, a família é a coisa mais importante da vida. Eu lendo agora essa história do jovem João Paulo II, estou interrompendo para dar essa entrevista, né? Fiquei emocionado com a leitura da vida, ele perder a mãe aos 10 anos de idade. Isso me chocou bastante. Essa é a pessoa que não faz parte da família. De modo que quando se faz parte da família é bem diferente. Muito mais agudo. Mas mesmo assim eu senti aquele choque excessivo. Agora nós vamos fazer uma pausa, né? E voltaremos em outra sessão. Elisa! Dia 7 de fevereiro de 1999, comemorando o aniversário da Elisa, aqui no Recanto Marlene, com a presença dos avós, Dona Ruth e seu José Pires, e os amigos. E comemorando dia 7, mas na realidade o aniversário dela é dia 16 de fevereiro. Tá contente com os amigos? Hein? Vieram quase todos? Vieram todos? Não? Faltou pouco, né? Falta a Manuela. Ah, é. Daqui a pouco ela chega. Tá, Tá, vai então.